Amado, eu quero convidar você a ficar em pé. Hebreus capítulo 4, versículo 12, na versão King James. Deixa só. Está assim. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Para quem gosta, eu sempre recomendo você ouvir, seja no Spotify ou seja no Apple Music, a Bíblia Eugênio Peterson falado. E você vai ouvindo enquanto dirige, às vezes quando está caminhando mesmo, é uma benção. Mas, avançando, amado, domingo retrasado nós falamos, que essa é o encerramento dessas 3 mensagens. E a nossa preocupação aqui é exatamente em fechar o que nós começamos. Na primeira mensagem, nós falamos, pronto para avançar, falamos sobre a questão de conquista da terra, nós falamos sobre posicionamento, falamos sobre essa terra que emana leite e mel, o que seria o significado dessa terra, e falamos também do pedido que Deus faz através de Moisés para que esse povo tema, para que esse povo obedeça e para que esse povo saiba, quando estiver lá, e nós contextualizando, né, quando você estiver fechando uma vitória, uma conquista, seja no teu emprego, na tua vida estudantil, seja mestrado, doutorado, você saber que a boa e poderosa mão do Senhor está e esteve sobre a tua vida. Depois nós falamos para tomarmos cuidados em Hebreus, falamos que é necessário nós fugirmos da incredulidade, falamos o que é essa incredulidade e como que essa incredulidade, né, nessa pós-modernidade, ela tem desconstruído a nossa fé, e muitas vezes nos levando a uma vida de descrença, e outras vezes levando a um fanismo, a la coaching, ou a la psicologia existencial comportamental, que às vezes a pessoa simplesmente pensa que o culto é para receber e sair daqui conectado para conquistar aquele melhor carro, aquela maior casa, e nós vimos que não, e nós vimos como que o Senhor espera. E hoje nós vamos avançar encerrando com esse título, jamais retroceder. E é tudo que o Guilherme também ministrou aqui. Nós não podemos voltar atrás. Não é tempo de nós voltarmos atrás, amado. A carta de Hebreus é um tanto teológica quanto prática. Nesses anos que eu dou aula, desde 1988 de teologia, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu chego na questão das cartas, né, e eu vou falar sobre Hebreus, eu falo exatamente esses dois conteúdos, né, da carta de Hebreus. Ela é, ao mesmo tempo, uma carta teológica. Se você ler os capítulos, vai vendo que ela vai falando sobre a superioridade de Jesus. Nós falamos um pouco sobre isso no domingo passado. Mas também ela é uma carta prática. Uma das coisas que eu amo em Hebreus, porque a partir do capítulo 8, depois dele explicar tudo, ele começa no capítulo 4, mas o 8 é a cerejinha do bolo, quando ele começa a realmente dizer da nova lei escrita no meu coração, no seu coração, como que nós deveríamos ter intrepidez e ousadia de estar caminhando no Santo do Santo. E quando você contextualiza isso no dia a dia, você começa a ver de um Deus que está presente, como o Guilherme falou, onisciente e onipresente ao mesmo tempo. Onisciente sondando meu coração, conhecendo meu coração, sabendo das minhas motivações, e onipresente que Ele está ao meu lado. Há uma propaganda muito antiga que correu nas redes sociais, né? Aparece um cara correndo
né, em um parque e está do lado Jesus correndo com ele. Depois aparece uma mãe cuidando do filhinho, está Jesus do lado. Depois aparece os próprios guaris recolhendo o lixo e Jesus está no caminhão do lixo lá pendurado com eles. Eu acho que aquele filminho, por mais didático que tenha sido, mas mostrou uma verdade tremenda. É Deus presente. Talvez isso nós precisamos entender. E Hebreus vai falar muito sobre isso. Então, isso é uma frase que eu falei na mensagem passada. A alma é que está em jogo, a vida eterna que está sobre a mesa. Tanto a primeira mensagem, sobre a segunda mensagem, nessa terceira mensagem, eu quero que você entenda, meu amado. O que está em jogo aqui não é uma conquista, o que está em jogo aqui não é uma coisa triunfalista, o que está em jogo aqui não é que yes, yes, yes. O que está em jogo aqui é minha e a sua alma. E é por isso que a palavra de Deus, ela é pesada em algumas situações. O Guilherme hoje parece que entendeu o que eu ia pregar, porque é exatamente isto, tá? Nós entendemos que não existe cinza, eu sempre falo isso, não existe cinza, ou é branco, tá? Ou você está na luz, ou você está nas trevas, não existe a cor cinza. Então o que eu e você precisamos entender, que está em jogo é isso. Deus não quer que você seja um cara que gosta, porque há muitas pessoas que têm um temor de Deus. E é bacana ter o temor de Deus, saber que Deus está presente, saber que Deus usa, saber que Deus abençoa, saber que Deus deu a vitória. Mas o que Deus busca é o meu e o seu coração. Aí o meu e o seu coração, entenda bem que eu vou falar, vai até o final da frase, tá? O meu e o seu coração não precisa estar conectado a uma igreja. Precisa estar conectado no altar. Igreja é uma consequência. Eu sinto sede de estar em comunhão com os santos. Eu sinto vontade de estar numa igreja louvando e ouvindo mais da palavra do Senhor. Ok, eu posso abrir um parênteses e dizer que está difícil ouvir a palavra genuína. E por isso talvez não, num sentido de arrogância, não. A minha preocupação, e a preocupação do José, a preocupação de quem sobe aqui, é se nós estamos pregando a palavra de Deus. Porque eu, como psicólogo, 40 anos sou psicólogo, eu poderia trazer uma série de questões comportamentais, motivacionais, e vocês saíram daqui até triunfantes. Oh yes, essa semana vai ser, e vão bater com a cara no muro, porque na questão espiritual tem que ter legalidade, e a legalidade só acontece quando eu e você percebemos o que Deus veio buscar. Ele não veio buscar igreja institucional CNPJ, ele veio buscar a comunhão dos santos, que se faz a partir da igreja, que sou eu e você na nossa individualidade, buscando e servindo ao Senhor no dia a dia. O verdadeiro culto deveria ser uma consequência da minha semana. O verdadeiro culto deveria ser um momento de alegria, porque na semana Deus abriu porta, Deus me livrou. Talvez um momento também de busca, porque algumas coisas não aconteceram, mas eu continuo crendo e sabendo que Deus está no controle. Então ele diz, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Esse é um versículo, quando eu dou exegese bíblica, esse é o versículo que um dos que eu mais uso para os meus alunos, porque ele tem muitas palavras aqui fantásticas, e tem a questão da medula, do pensamento, da alma, enfim. Mas eu tentei sintetizar daquilo que eu estou querendo colocar, que Deus colocou no meu coração, a partir da primeira, da segunda e da terceira mensagem de hoje. Por isso eu escolhi a palavra poderosa, a palavra energis, energia vem daqui. Olha só o que significa essa palavra, ativa. Para você que gosta de saber porque tem várias versões, vamos supor que nós escolhemos, em vez de colocar poderosa, colocar ativa. Ficaria assim, porque a palavra de Deus é viva e ativa. Por isso que tem várias versões, são escolhas, mas não foge da verdade da palavra de Deus. Benefícios, confere benefícios. Agora eu gosto disso aqui, amada, porque eu estou estudando aquela palavra no hebraico. Eu ainda não sei se eu vou preparar uma mensagem, Deus, porque às vezes eu estou estudando para mim, Deus depois manda pregar. O Espírito do Senhor pairava sobre a terra, chocava a terra. Deus falava e ele chocava as palavras do Altíssimo, do Eterno, né, no hebraico, do Eterno, e as palavras do Eterno davam vida, bará, dabar, as palavras que traz a existência. E é muito próximo dessa palavra no grego, energizar. Tanto é que a Septuagíntica, no Gênesis está ali. O Espírito Santo estava trazendo energia àquilo que Deus está falando. Vamos colocar numa maneira prática? O que o autor de Hebreus está falando é o seguinte, que a palavra de Deus, ela está ativa no meu coração, no seu coração.
Por isso que no capítulo 8 ele fala, essa palavra ela foi escrita no meu e no seu coração, ela foi colocada. Essa palavra de Deus não é que você tem o Salmo escrito, não é que você tem João 14 escrito, mas significa que a verdade da palavra de Deus está escrita no meu coração, no seu coração. E qual que é a verdade da palavra de Deus? A verdade central é Jesus é o único caminho. Pronto. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Pronto. Deus é amor, mas é justiça. Pronto. São essas questões, ou esses pontos, tá? Vamos colocar pontos facultativos que da palavra, que se faz presente na minha vida. Então por isso que eu gosto, ele movimenta as bênçãos de Deus no meu coração. A palavra de Deus é uma força misteriosa e poderosa, meu amado. Nós não podemos negar isso. Se você pegar dois grupos, você pega 10 pessoas aqui, 10 pessoas aqui. Para esse primeiro grupo você dá a Ilíades de Homero, você dá toda a obra de Freud, os 39 livros, você dá algumas obras de Dostoiévski, Schopenhauer, Heidegger, grandes filósofos que trouxeram e falaram sobre a existência da vida. 10 pessoas lendo as melhores obras, os melhores clássicos que a humanidade já produziu. E nesse outro grupo, dessas 10 pessoas também, você só dá a Bíblia. Sabe o que eu te garanto, e já mostra isso, e isso acontece muito nos presídios, okay? Pessoas são transformadas, porque nem sempre é por causa do pregador, mas por causa da leitura da palavra de Deus. Esse primeiro grupo vai ter, talvez, resposta para a existência da vida. Esse primeiro grupo vai ter algumas questões que ele vai poder até elaborar um pensamento bacana. Tem uma explicação, né, freudiana do pai e da mãe. Ele vai ter algumas, mas ele não vai ter transformação. A palavra de Deus transforma, tá? A palavra de Deus muda, por isso que a palavra de Deus fala que aquele que rouba não rouba mais. E é interessante que o verbo não está no pretérito ativo, não é que você simplesmente vai deixar, mas o Espírito Santo na sua vida vai vivificar a palavra, e quanto mais você ler a palavra, quanto você mais viver da palavra, mais vontade de estar com Deus você vai ter. Eu desafiei a igreja que comece a ouvir durante a semana essa Bíblia falada. Comece a ouvir, pode ser do Cid Moreira, saudoso Cid Moreira, mas eu gosto da versão da Eugênio Peterson, que é mais viva, tá? Só por causa disso. Comece a ouvir durante 15 dias, não uma semana, 15 dias. E você vai ver que de repente você vai começar a dormir melhor. De repente parece que você vai se acalmar no trânsito, tá? E não é uma coisa mística ou uma coisa motivacional, é algo de dentro para fora, é a palavra de Deus que é viva, então ela transforma. Então precisamos reconhecer que ela tem o poder de transformar vidas. Então quando você lê a palavra, por isso que muitas vezes quando eu chego e falo, pastor, eu li a Bíblia de capa a capa, eu falei, daí? Eu estudo essa Bíblia aqui, amado, e dou aula no grego e no hebraico há muitos anos. Não adianta nada eu abrir ela e dizer essa palavra no original é isso, ou essa palavra no grego, no hebraico, na Septuaginta está assim, na Vulgata de Jerônimo está assim. Não adianta nada se eu não vivo. Se eu não vivo. Amados, são efeitos especiais conforme eu vou falando, tá? Se eu não estou vivendo. Eu e você precisamos entender, eu falo isso para os meus alunos de homilética, pregar até para um gago é fácil. Agora, viver o que se prega é algo que todos os dias nós estamos lutando contra isso. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando aquele que é perfeito. É isso que a palavra de Deus tem que trazer à memória. Isso vai mudar, isso vai transformar. Porque quando uma igreja verdadeira começar a olhar os princípios da palavra que é viva, que transforma, me desculpe, uma igreja seria apartidária. Ela não estaria de direita ou de esquerda, ela estaria com os valores do reino de Deus. É uma igreja que não está preocupado em o fulano é mais bonitinho. Tem pessoas, eu vou votar, porque quando um artista se candidata, ele ganha por quê? Porque é o artista tal. Essa carência psicoafetiva brasileira que vem desde a colonização. Quando eu dou aula de sociologia da religião, eu gosto de pegar, não a colonização apenas, mas eu gosto de pegar 1808 até 1930, porque é um período de entendimento. Por exemplo, quando a família chega aqui, Napoleão está invadindo Portugal, etc. Essa identidade que o brasileiro, parece que nós não olhamos para uma nação rica. Nós temos os 4
né, as 4 estações perfeitas. Nós temos um país maravilhoso. O que estraga são os políticos. Ok. Mas então, por que não eu e você começarmos a pensar em valores do reino de Deus? E aí talvez eu e você precisamos começar a olhar com outros olhos. Muitas pessoas estão comentando o que a Monte Hebron tem feito aqui. Atividades, né? Fibromialgia de manhã, pilates à tarde, pessoas da rua tomando banho aqui. As pessoas falam assim, a igreja tem chuveiro para as pessoas de rua tomar banho? Eu brinco, naquele versículo está, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. A Monte Hebron descobriu um versículo, tive vontade de tomar banho e não me deste banho. Mas sabe que eu estou louvando a Deus? Porque vocês, muitos aqui trouxeram kit, higiene, tá? Sabonetinho, shampoo. Vocês não têm ideia da alegria quando essa pessoa recebe esse kit. Então, nós precisamos entender que isso a Bíblia precisa fazer na minha vida e na sua vida, para nós entendermos o que é uma igreja. Então, ela não é apenas uma fonte de conhecimento intelectual ou teológico. Não, meu amado. Você pode ler, um intelectual pode pegar o Salmo 23 e dizer, o Senhor é o meu, se ele for gago, né, pastor, e nada me faltará. Ou então você pode ler assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É tudo uma questão de como você lê. Pastor, tem gente que faz assim, joga a Bíblia, Senhor, fala comigo. Você crê nisso, meu amado? Vou dizer uma coisa, eu tive uma experiência no seminário, fortíssima com Deus, onde numa crise existencial, tá? No meu 2º ano de faculdade teológica, ser chamado para ser pastor, e Deus sabe que crise foi essa, e eu falei, Deus, ou o Senhor fala comigo agora, ou eu saio daqui agora, e joguei a Bíblia, e caiu num texto que até hoje é o meu texto, quando eu estou desanimado, eu vou para ele. Tá? Não vou falar qualquer não, vocês vão ficar curiosos. Mas como que Deus ministrou, eu não posso pegar isso e falar, amado, quando você estiver em crise, joga a Bíblia para cima que ela vai cair aberta, porque Deus... Não posso. Mas eu creio que para algumas situações, algumas pessoas, Deus pode falar. Porque senão você vai ficar brincando, né? Que eu já disse que fala comigo Deus, e abre a Bíblia e está lá, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí ninguém quer esse versículo, né? Então alguns cuidados nós precisamos tomar. A palavra transforma o coração endurecido, sim. Quantas pessoas que são amolecidas ao ler a palavra? Eu já contei a experiência lá, quando eu estive lá com o Farley, em Curitiba, a pessoa veio me abraçar, de uma pessoa quando eu estava lá na rua Avenida Iguaçu, quando nós estávamos montando o comecinho da Monte Hebron, bem comecinho mesmo, nós distribuímos Bíblias, eu nem conhecia a Ângela, né, nessa época, ela estava perdendo, né, mas tudo bem. Então nós estávamos distribuindo Bíblias e alguém pegou, não conseguiu ler Efésios 4. E aí, abrir um parênteses, você está com muita dor, minha força, você não quer ir para casa? Você está assim, ô Malek, se tiver carro, leva a mamãe para casa, tá? Ou então peça para alguém lá orar com você. Então, é a Bíblia que vai trazer a transformação, é a Bíblia que vai trazer a mudança. Quando você começa a viver isso, você consegue entender ao coração desesperado, cura o quebrantado e liberta o oprimido. Sabe o que é isso, meu amado? Você está num momento... Quem aqui que já não foi consolado de madrugada, talvez com o Salmo 23 mesmo? Quem aqui que já não teve medo e de repente leu o Salmo 91 e parece que aquele foi o Prozac espiritual, me tirou aquela angústia, aquela depressão? Não é, é a palavra de Deus que é viva fazendo a grande diferença. Então, meu amado, eu e você precisamos ler. Pastor, mas eu não tenho conhecimento teológico. Nem eu tenho o suficiente. Comece a ler as cartas de Paulo. Comece a ler os Salmos. Comece a ler aqueles, né, não vai na genealogia que você vai se perder mesmo. Mas comece a ler passagens que falem ao teu coração. Mas deixa Deus falar ao teu coração. Por isso, meu amado, um dos segredos, né, que Spurgeon falava, Billy Graham falou isso também, copiando Spurgeon, que quando você for ler a Bíblia, desconecte tudo. Por isso que eu sempre falo, quando você ler a Bíblia, evite ler no smartphone. Que você pode estar lendo aqui, pode vir mensagem. E você está lendo um texto, já está curioso para ver a mensagem. Pega uma Bíblia de papel. Pega uma Bíblia antiga, do modelo antigo. Abra, começa a ler. Tá, termina de ler, coloca aqui e fala, Senhor, eu creio nessa palavra. É isso que nós precisamos entender. Então, é a leitura da palavra que faz toda a diferença. Por ser ativa, nós devemos ativar.
Então, se ela é ativa, eu e você precisamos aprender a ativar a palavra de Deus. A palavra de Deus só é eficaz quando permitimos que ela molde os nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Porque senão nós somos daquelas pessoas que não querem mais a Bíblia, querem só a caixinha de promessa. E a igreja está cheia de pessoas que só querem a caixinha de promessa. Deus, o meu emprego, fala comigo. Aí só tem aqueles versículos-chave, né? De expulsão, de amarra demônio, de quebra maldição. Eu já brinquei que muitas vezes a igreja quebrou tanta maldição, mas tanta maldição, que quebrou já a maldição de Adão e Eva. Foi um voltando na genealogia. Fez tanta cura interior que nem interior tem mais. E mudou. E a igreja mudou. A igreja se posicionou, parece que ficou vazia para entrar a filosofia, a psicologia, os coaches, os conselheiros. A igreja se esvaziou na hora dela colocar Jesus, porque aquilo que a palavra de Deus fala, vai chegar um tempo onde as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Talvez o que o Guilherme estava falando aqui sobre, nossa, que chatice esse cara falando do seu pecado, eu vim aqui para louvar, eu quero cantar, vamos cantar aquela música que eu gosto. As pessoas, não estou dizendo que você fez isso em nome de Jesus, tá? Mas eu estou dizendo que as pessoas, infelizmente, estão exatamente naquele momento que Jesus falou, mas não estão nem percebendo que o louvor vai ser para me satisfazer. Deus falou isso no Velho Testamento. Amós, manda esse povo parar com esse culto, com essas festas. Vai lá ler Amós. Começa do capítulo 4, vai até o final. Tem uma construção de pensamento. Eu estou cansado dessa liturgia. Eu estou cansado desse culto. Isaías, manda o povo parar com tudo isso. Malaquias, rasga tudo isso. Aí Jesus vem e fala, olha, vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, não vão querer ouvir a verdade. Então a palavra de Deus é ativa, porque Deus está trabalhando para cumprir suas promessas. Meu amado, eu acho tremendo, João, o Evangelho de João inteiro, se você nunca leu, leia. Leia, começa do capítulo 1, não leia só o capítulo 14, não, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Não, deixo-vos a minha paz, né? A minha paz vos dou, desculpa. Não fique só nisso. Vá, leia todo João. O capítulo 5 é aquela discussão que Jesus está tendo com os discípulos fariseus, sempre tentando pegar ele. Aí ele fala uma palavra no hebraico, lá que é da etimologia de ergená, que significa trabalhar continuamente. Sabe o que ele está dizendo? O meu pai trabalhou, o meu pai trabalha e o meu pai está trabalhando. Por isso que ele fala, estou indo preparar um lugar para vocês. Mas eu gosto do presente. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Não é só para trazer o meu carrão importado, a minha casa importada, tá? A minha viagem para a Europa, mas é para trazer um coração, principalmente um coração novo, um coração transformado. Eu já estou cansado de dizer aqui, meu amado, Deus não tem problema de transformar eu e você em milionários, amém? Deus tem problema se o nosso coração vai entender o que é ser milionário diante dele. E não tem José rico nessa história, não. Tem só milionário. Então, já peguei um monte de gente aqui, hein? Cairo Vitor, você deu um sorrisão agora, hein? Milionário José Rico, não, tá? Então, nós precisamos entender, meu amado, que Deus quer levantar milionários que sejam pessoas de caráter, pessoas que vão usufruir, mas pessoas que pensam no reino também. Monte Hebron tem promessas que eu sei que ainda vão acontecer, porque Deus está trabalhando. Ele é ativo e não volta sem resultado. A minha palavra não retornará sem trazer o resultado pela qual ela foi. Então, quando você começa a ler, vamos supor que você fala assim, dá um exemplo, e isso é real, meu amado, no mundo espiritual. Você fala, tá bom, eu vou ler João. Os anjos já recebem comando, olha lá. O Elias, vou lá pegar o Elias. O Elias resolveu ler João. Pai, o Elias vai ler João. Jesus intercedendo pelo Elias. Manda os nossos anjos lá para abençoar, para que Elias comece a entender o que é João 1, 2, 3, 4, para que ele entenda o que é o Evangelho de João. Vocês estão compreendendo? Quando você se prontifica a ler a palavra de Deus, os céus se movimentam em favor da minha vida e da sua vida. Porque é isso que Deus deseja, e é isso que Deus está buscando. A mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Não falo da espada de 2 gumes, essa tem uma afiada, a palavra tomoteros. Tomos, no grego, é a origem, a etimologia da palavra bisturi, tá? Que é usada pelos médicos. Mas significa ponta afiada, apropriado para o corte ou perfuração, e aqui que eu amo, eficaz. A palavra de Deus é ativa, mas ela é eficaz. Sabe aquele remédio que é
ativo, mas ele não é eficaz. Tem toda uma bula bacana, mas ele não dá resultado. É mais ou menos isso. A palavra de Deus, ela é ativa e ela traz resultado. Ela é como uma espada de dois gumes, dá vida e mata, salva e condena, traz promessas e juízo. Sim, a palavra de Deus trabalha sempre nessas duas áreas, vida ou morte, bênção ou maldição. Tanto é que é exatamente isso que Deus fala. Moisés, diga para esse povo, quando eles forem entrar, eles saberem que a minha palavra, aquilo que eu estou colocando, porque Deus deu a palavra, ela é vida ou maldição. Tá? Para aqueles que creem e vivem, é bênção. Para aqueles que não, é maldição. Eu sempre falo aqui, não adianta você pegar Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 4, e ficar, bendito eu sou na cidade, bendito eu terei muito, não tomarei emprestado. Não adianta se você não ler os 2 primeiros versículos. Se propuserdes no vosso coração dar honra aos meus mandamentos, seguir os meus mandamentos, me adorar de coração, de todo o coração, com toda a tua alma, aí bendito você vai ser na cidade. Aí as minhas promessas estarão sobre a tua vida. Ela corta a nossa dependência do pecado. Isso que o Guilherme falou, o apego do mundo. É a palavra de Deus que vai me fortalecer. É a palavra de Deus que vai me confrontar. Por isso, amado, que nós precisamos, por mais que eu pegue um versículo da palavra, ser um versículo de vitória. Eu estou indo na tua frente, abrindo as portas, fechado. Olha que coisa tremenda. Endireitarei os caminhos para que você possa entrar, Isaías 45, coisa tremenda. Mas leia até o final, para que você saiba que eu sou o teu Deus. É interessante que as pessoas só pegam esses versículos triunfalistas, mas às vezes esquecem de ler o contexto. Deus está dizendo, eu vou te abençoar, eu vou destruir os teus inimigos, eu vou te dar o melhor, mas eu quero que você cumpra os meus mandamentos. Tenha o temor. As 4 últimas coisas que Moisés, quando desceu do monte, sabendo que ele não iria entrar na terra, né, por causa daquela situação que Deus, da água que ele bateu, enfim, vocês conhecem o contexto. A última mensagem dele, ele fala, ó, Israel, 4 coisas Deus pede de vocês, antes de vocês entrarem nessa terra. Tema o Senhor teu Deus. Ande nos caminhos do Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E sirva ao Senhor teu Deus. Última coisa que Deus pede é serviço. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Nós precisamos entender que é a palavra que vai me afastar e vai me colocar a ter sede de Deus. Porque a palavra não vai te dar sede do pecado, pelo contrário. A Spurgeon, ou um outro pregador, quando ele vai a óbito, acharam na Bíblia dele, escrito assim, ou essa palavra me afastava do pecado, ou o pecado me afastava dessa palavra. Eu acho muito bonito isso. Eu não sei o que você tem na sua Bíblia. Eu tenho esse papelzinho que eu estou querendo preparar uma mensagem. O tempo, o filho e o altar. As 3 palavras da música que o Márcio e a Nancy cantaram há 2 domingos atrás aqui de ceia. E às vezes Deus me dá palavras da música do Márcio, muitas, e eu escrevo, e às vezes eu vou orar, Deus dá uma mensagem. Nós precisamos olhar o tempo, né? Como diz a oficina G3, né? Nós precisamos olhar para o tempo, e nós precisamos olhar e dizer, é tempo de posicionamento. A Bíblia não apenas toca na superfície. É isso que esse versículo, dessa espada afiada, esse bisturi, Deus, a Bíblia não apenas toca na superfície. A Bíblia não é um paliativo. A Bíblia não é um livro, né, de autoajuda. A Bíblia não é um livro emocional, de cura, né, psicanalítica das emoções. Não, a Bíblia é um livro que conta a história do homem até chegar em Jesus Cristo, o arrebatamento de Jesus, a história da igreja e dizer, espere Monte Hebron, porque eu voltarei para buscar vocês. Até lá, vamos viver em santidade. Até lá, vamos buscar viver a palavra. Até lá, nós vamos buscar a palavra e viver a palavra. Para chegar lá, a nós como estavam os homens, ontem, tudo conversando, que coisa linda, viu? O Rogério, cadê o Rogério? Só vi a careca, desculpa. O Rogério está ali, brincadeira, Deus, me perdoa. Tá. O Rogério fez fantástico, a palavra dele fantástica, tudo ótimo. E eu fiquei pensando, Deus, já pensou lá no céu, nós chegamos todos juntos, né? As mulheres vão estar do lado, não se preocupa não, viu? Tá?
que não vai ter um grupo de homens chegando e um grupo das mulheres chegando. Você chegando todos juntos naquela alegria e vivendo, meu amado, a palavra de Deus toca. Discerne os pensamentos e as intenções. A palavra críticos, o crítico é daqui. Por isso que o verdadeiro crítico, ele analisa a intenção e ele dá um parecer. Infelizmente, hoje o crítico é o chato, que fala por falar e às vezes fala por inveja. Mas vamos lá. Habilidade de julgar, saber discernir, isso daqui, amado. A palavra de Deus, ela quer trazer para a minha vida e para a sua vida uma consciência crítica. Olha só, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo fala que ele ora para que eu seja cheio, né, do conhecimento, a palavra sofos, do entendimento, a palavra gnose, e do discernimento espiritual, a palavra epignose no grego. Epignose. Então Paulo lá falou, ó, eu oro para que vocês tenham discernimento espiritual. O autor de Hebreus, que nós não sabemos, fala assim, eu também oro para que vocês tenham uma consciência crítica. O que é uma consciência crítica? Uma consciência crítica sem um discernimento espiritual vira um chato gospel. Nós estamos cheios de chatos gospels dentro da igreja. Pessoas que só criticam, analisam, né? Estava quente. O louvor, o Guilherme gritou demais. Aquele cara lá com a camiseta do Batman na Batcaverna, até achei que nasce, não tem nada a ver essa camiseta. Né? Então, a pessoa está sempre analisando, mas ela não está vivendo aquilo que Deus quer. Ela sonda o que está em nosso íntimo, conhece os corredores mais escuros da nossa alma. Heidegger, ela fala isso. A palavra de Deus conhece os corredores mais escuros da nossa alma. Por mais poético que seja essa frase, nós precisamos entender uma coisa. Existem lugares escuros na alma do homem. Às vezes é um pecado, às vezes uma situação, às vezes é algo que ele ainda está lutando para viver, para vencer, e ele está em conflito. E às vezes, se Deus mostrar para nós aqui, ou talvez você, ou nós passaremos vergonha. Mas a palavra de Deus vai, sonda e fala, Silas, eu quero te mudar. Silas, eu quero te levar à imagem e semelhança do Filho. Eu quero que você comece a tomar um posicionamento. A forma como uma pessoa reage à palavra de Deus pode revelar o que ela realmente pensa, até mesmo coisa que influencia o seu comportamento, sua conduta. Como? Se eu leio que a palavra de Deus está colocando algo no meu coração, não é bem assim, como muitas pessoas tentam interpretar. Há uma série de comportamentos hoje que os cristãos estão vivendo, que é resultado de falsas interpretações, em todas as áreas, seja no dízimo, seja no comportamento diário, seja até na questão de casamento. Não, porque eu entendi isso na Bíblia, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Às vezes nós temos teólogos, né, que nem são conectados com as regiões celestiais, e eles somente falam da questão humana. A Europa fechou muitas igrejas por causa dos teólogos. Os Estados Unidos fechou muitas igrejas por causa dos teólogos. Pastor, sou contra os teólogos? Não, eu tenho doutorado. A minha questão é, você precisa entender que a minha experiência, o meu estudar da Bíblia, quando eu preparo uma aula de hermenêutica, homilética, ou seja, qualquer matéria que vão me dar, esse semestre eu vou entrar em aconselhamento pastoral. Qualquer aula que eu vou preparar, eu sei que a palavra de Deus é o modelo que deve reger a minha vida. Por isso que talvez os alunos gostem tanto das minhas aulas, porque eu falo de Jesus. Quando você fala de Jesus, meu amado, não tem como errar. Ela nos confronta, corrige e nos chama ao arrependimento. Sim, a palavra de Deus é um convite ao arrependimento. Ela nos guia na tomada de decisões, sim. O homem tem muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16. Eu e você temos planos, devemos ter planos. Eu e você precisamos pensar o que nós vamos fazer. Como o coaching fala, daqui 3 anos. Onde é que você vai estar daqui 3 anos? Não, eu posso dizer, aonde eu quero estar o ano que vem, sim. Mas o que a palavra de Deus tem como resposta para a minha vida? Porque senão eu vou vender um curso a Silas. Daqui 3 anos, teu sucesso estará sendo entregue. Vem fazer comigo o curso. 25 mil reais, se vocês quiserem. Aí nos protege de cair nas armadilhas do pecado e da falsidade. Nós precisamos entender. O que é sucesso segundo a palavra? Você já parou para pensar nisso? Meu amado, essa frase aqui,
Esse simbólico de um sucesso tem levado a esse vazio que as pessoas não querem encarar. O que é sucesso? Às vezes a pessoa acha que sucesso é morar num condomínio. Mas às vezes o casal, a família naquele condomínio não tem paz de espírito. Há brigas, há situações, o cara mora num casarão, né? Mas o filho está num quarto, a esposa está no outro quarto, o cachorro, os animais estão do lado de fora. Ninguém tem comunicação. Às vezes tem que falar por WhatsApp, o almoço está pronto. O almoço está pronto. Sucesso é ter um carrão X. Você pode vir de bicicleta aqui para a igreja. Um outro pode ter vindo de Land Rover aqui para a igreja, ou de Jaguar, sei lá. A palavra de Deus vai para os dois. O que Deus derramar na abertura dos seus céus vai para os dois. Não tem anjo que fala assim, o da bicicleta está ali. Não, aquele um é do Land Rover. Vamos lá, vamos lá. Não existe. Não existe estacionamento para bicicleta, deixa do lado de fora. Estacionamento para carro importado, põe aqui, ó, do lado da ponta da igreja, do lado do pastor. Não existe isso. A palavra de Deus, meu amado, traz a conexão com o meu futuro. Então eu quero te perguntar de novo, o que é sucesso? Nós vivemos uma sociedade que temos tudo, mas não tem comunicação. A revista Veja dessa semana, ela sai hoje nas bancas. Quem tem ela digital recebeu na sexta, tá, em alguma plataforma, né? Mas uma das questões que estão sendo feitas é sobre isso aqui, ó. Os adolescentes não estão tendo mais vida. E o que é pior, e eu dou aula, já tive aluno que eu estava falando de um autor, de um teólogo, de repente ele escreveu tal livro, né, professor? Já li. Tá? Eu falei, não é possível. Aí até que eu vi ele, eu fiz uma pegadinha, criei um personagem que não tinha e criei um livro que não tinha. Eu vi ele lá procurando, eu falei, rapaz, você não vai achar no Google, porque não existe personagem. Então, às vezes, até aqui nos leva a dar resposta que não é nossa. Às vezes nós temos um conhecimento de um vinho que nós nem sabemos que é vinho. Às vezes temos conhecimento de um museu que nós nunca fomos lá, porque o Google está nos ensinando. É um vazio. As pessoas estão vivendo isso. O ativismo pode ser uma fuga desse vazio. E antes de ir para o último slide, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Muitas pessoas têm tido um ativismo. Tem igrejas que têm entrado no ativismo. A nossa igreja é poderosa, tem culto de segunda a segunda, meu amado. Eu não quero saber se a Monte Hebrão vai ter culto de segunda a segunda. Eu estou louvando a Deus pelos adolescentes, pelos homens, pelas mulheres. Eu quero saber o seguinte, mesmo que a gente tivesse um culto por mês, mas tudo que foi ministrado, tudo que foi falado, fez diferença na sua vida? A Dinalva, domingo passado, falou para você me ligar. Uma pessoa me ligou. E o meu amado, se lembra? Você vai ligar para o pastor contando a bênção. Uma pessoa me ligou. Eu não sei se Deus só agiu na vida dela, mas na vida dela era algo impossível. Quando ela me pediu oração, eu até nem coloquei no grupo, falei assim, eu vou colocar no meu grupo específico, porque isso aí vai ter que ter joelho no chão. E aí eu fui conversando com algumas pessoas sobre a situação, todo mundo, pastor, não tem jeito. Como diz o outro, a ordem veio de cima, não tem jeito. Aí eu falei, nós vamos orar. Aí o Guilherme está do meu lado quando recebeu a missão. Quinta-feira, né? Quinta-feira eu recebo WhatsApps. Eu fui ler assim, ela, pastor, para a honra e glória do Senhor, veio uma ordem acima do de cima, que é uma ordem de Deus. E do jeito que eu pedi, do jeito que eu gostaria, aconteceu. Meu amado, se fosse uma igreja pentecostal, a gente ouvia um aleluia. Mas a minha pergunta é, Deus agiu só num? Amém. Mas vamos lá. Então, eu não quero uma igreja que tenha culto de segunda a segunda. Eu quero pessoas que tenham vidas de segunda a segunda. É isso que tem que fazer toda a diferença. A frase de Marilene Chaui. Quero acreditar no que estou escutando. Encerro aqui, ó. Nesse tempo de informações e influência contraditória, é essencial desenvolver um discernimento espiritual e aguçado. Senão, nós vamos ser que nem essa filósofa da USP, né? Doutora em Spinoza. O livro dela é 1776 páginas, a tese de doutorado dela. Eu tenho, autografado por ela. Tá? Esse livro é fantástico. Mulher de uma inteligência incrível. Mas ela disse essa frase. Não, eu conheço Deus, teologicamente, mas não acredito nele. A igreja corre esse risco, meu amado,
de não ter um discernimento espiritual aguçado. Nós até sabemos de Deus, conhecemos Deus, conhecemos o poder de Deus, mas não acreditamos nele. Talvez essa pessoa aqui, que ouviu o que a Dinalva falou, e quando ela mandou pedido de oração, ela sabia da palavra que foi liberada, ela acreditou. Talvez só ela que acreditou. Todo mundo conheceu, a palavra foi liberada, mas só uma acreditou. Eu quero que isso sirva, e eu encerro com essa frase última. É um puxão de orelha na minha vida e na sua vida. Foi liberado alguma coisa aqui? Sei não, toma posse. Deus vai agir essa semana. Toma posse. Deus vai trazer cura. Eu não estou precisando. Não, toma posse. De repente eu tenho uma situação que eu nem sei que eu preciso de cura. Talvez você precise de cura na tua alma. Então, meu amado, cuidado. E vamos desenvolver um discernimento espiritual aguçado do mundo espiritual. Então eu encerro essa tríade de mensagem dizendo: é tempo de avançar, cuidado com o perigo, mas não vamos retroceder em nome de Jesus. Amém? Pai querido, coloca as nossas vidas, Senhor, a cada dia diante de Ti. Levanta o nosso coração para vivermos mais e mais da Tua palavra. Leva-nos, Senhor, a entender a verdade dessa palavra. E acima de tudo, Senhor, leva-nos a vivenciarmos tudo aquilo que o Senhor tem. Que essa tríade de palavras tenha sido e seja rema em cada coração. Que nós possamos compreender os valores do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?